Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, verso de número 1. Quantos acharam, digam amém. Amém. Vou ler para ganhar tempo. Está escrito assim: e Naamã, chefe do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém, repita comigo só essa última parte, e era este varão, homem valoroso, porém, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. O Senhor sabe que toda glória, todo louvor, toda adoração é dada somente a Ti. Espírito Santo, que nesse momento o Senhor venha me esvaziar de mim, ó Pai. Que eu venha desaparecer, que não seja mais eu nesse momento, mas seja o Teu Espírito Santo falando para a Tua igreja. Senhor, que a semente que for lançada hoje, Pai, caia em boa terra, caia diretamente no coração dos Seus filhos, em nome de Jesus. E todos digam... Irmãos, estamos diante de um contexto histórico no livro de 2 Reis. O Antigo Testamento vai narrar uma aliança entre Deus e Israel. São 39 livros, de Gênesis a Malaquias, em uma divisão que para a gente de 5 grupos é Pentateuco, histórico, poético, os profetas maiores e menores. E hoje nós estamos sobre um contexto de um homem, chamado Naamã, como foi lido aqui. Era poderoso, era chefe, tinha honra, era respeitado, era chefe do rei, porém, ele tinha uma doença. Imagina aí, você olha para um homem, você olha para uma mulher, é respeitado, tem cargo, é homem de Deus, só que essa doença é diferente, presbítero Fábio, porque é uma doença que se você tiver com a sua roupa, ou se você estiver bem agasalhado, você pode estar enfermo por dentro, mas quem olha por fora não vê. Quem olha para você, Alex, bonitão, no estilo, às vezes não consegue ver o que está por trás da sua camisa, porque é assim que funciona a vida, e é essa a análise do comportamento humano. Nós estamos aqui hoje, irmão, diante de um culto de ceia, ceia do Senhor, e tem lugar nessa mesa para todos. E é importante ressaltar que estava assistindo um vídeo e um camarada falando sobre ceia, e um rapaz falou assim: ué, se a ceia é de certa forma a remissão por tudo que Jesus fez, eu não era nascido, Jesus morreu pelos meus pecados, se meus pecados já estão perdoados, eu posso fazer o que eu quiser. E o rapaz falou: interessante, o seu ponto de vista, que eu vou te contar uma parábola. Ele falou: existe um rapaz que ele fumava muito, e por muito fumar, ele adquiriu um câncer. E o que aconteceu? Ele não tinha condição de pagar a cirurgia. O pai, por ter muito dinheiro, foi lá e pagou a cirurgia do filho. Só que foi muito difícil aquela cirurgia. Os 6 primeiros meses foi em coma. O primeiro ano sem conseguir levantar. Com 2 anos o rapaz tem alta. E tu sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Já que meu pai pagou mesmo o preço pela minha cirurgia, me dá um cigarro aí que eu vou voltar a fumar de novo. Você acha mesmo que o fato de Jesus ter morrido pelos seus pecados te dá liberdade para voltar a fazer o que você fazia antes? Porque é sobre essa temática que nós estamos hoje. E a Bíblia vai dizer aqui, Naamã. E houve um tempo, irmãos, que eu consigo ver isso claramente. As feridas eram no corpo, e hoje elas estão na alma. O versículo 1, ele tem umas coisas que me chamam a atenção. Naamã era chefe do exército do rei, ele era grande homem, ele era muito respeitado, e varão valoroso. Olha as qualidades desse homem. Mas a Bíblia faz questão de dizer no final que, porém, independente de todas as qualidades que ele tinha, havia uma doença, qual era leproso. E a Bíblia fala isso claramente. E sabe o que é interessante?
O pastor já falou sobre combater no bom combate. Outras pessoas já pregaram falando sobre. Só que para perceber aqui. Me responde uma coisa. Alguém aqui conhece um policial? Quem aqui conhece pelo menos um policial? Um bombeiro? Alguém que trabalha em altura, eletricista, que trabalha alpinista industrial na R35? Você já viu, pastor, um policial numa operação, ir para a operação sem colete e botar o colete depois que ele toma o tiro? Você já viu um bombeiro apagar um incêndio descalço, de bermudinho, sem camisa, e deixar para botar a farda depois que ele está todo queimado? Você já viu um alpinista industrial, um eletrotécnico, alguém que trabalha na Light, o camarada sobe no poste, sem corda, sem cinto de segurança, sem nada. Depois que cai, quebra braço, quebra perna, quebra cabeça, ele vai querer botar a corda? Porque já é tarde. E o que está acontecendo? A gente está botando armadura depois de ser atingido, já não vale mais a pena. Porque aqui eu vejo um homem que era respeitado. Aqui eu vejo um homem que tinha poder, que ia para a guerra. Mas quando ele chegava em casa e tirava a armadura, era leproso. Porque quem vê de fora, Vinícius, é valoroso. Porque quem vê de fora, João, é homem de Deus. Quem vê de fora é pastor, é forte, cuidou de mim. Mas ninguém consegue ver o que está por trás. Mas ele vê. Ele consegue ver. E o profeta, ele vai dizer assim, olha, você precisa fazer uma coisa, o quê? Você precisa mergulhar, arranca a armadura, arranca isso de você. Você não vê que isso está te fazendo mal? Arranca e traz para o meu altar. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É isso aqui. O contexto é esse. É simples assim. Aí a gente vê. Porque a gente coloca a armadura depois de ferido, mas já é tarde demais. E olha só, quando a gente fala de armadura, vamos entrar numa temática. Não serei expositivo somente ao texto. Vamos dar uma flutuada. Paulo está numa igreja chamada Éfeso. Ele chega, ele analisa o contexto, ele vê tudo o que está acontecendo. E depois era muito comum, presbítero, ele mandava uma carta. Só que nessa carta, o apóstolo Paulo ele vai começar a fazer algumas considerações. E lá no final, no último capítulo, que é o capítulo 6, ele vai dizer, filhos, respeitem seus pais. Porque é o primeiro mandamento com promessa. Pais, não irei os vossos filhos. E ele começa a falar. E lá no versículo 13 de Efésios 6, ele vai dizer assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia. Perceba, é uma condição de futuro. Se prepara hoje para o que está por vir lá na frente. Paulo não está falando, fica tranquilo, que quando você tomar uma flechada, você bota a armadura. Porque já é tarde, irmãos. A armadura não se coloca quando você já está ferido. A armadura é para ser colocada no campo de batalha. E cristão vive no campo de batalha o dia todo. Não é sobre cura, irmãos. Porque cura tem no Antigo Testamento e tem no Novo. Só que o inimigo mudou a estratégia. Sabe por quê? Soldado sem orelha, Jesus botou a orelha no lugar. Mulher com fluxo de sangue só tocou em Jesus e deu bom. Quem não enxergava, Jesus foi lá e voltou a ver. Quem não andava, Jesus botou para poder andar. Aí o inimigo vai e muda a estratégia. E eu me recordo em Babel. Porque quando Nimrodes, o caçador, ele quer estabelecer uma torre para tocar o céu, era com o propósito de ser conhecido. E quando a Trindade desce, Jesus fala, desçamos e confundamos, para que um não entenda mais o outro. E eu acho interessante isso, porque o inimigo, quando ele vê que um não entende mais o outro, e um projeto que era para dar certo dá errado, ele começa também a colocar falta de entendimento dentro da família. Meu Deus. O que está acontecendo, Jesus? O que acontece com a gente, irmãos? Por que a gente só pede ajuda depois que já está machucado? Por que isso acontece com a gente? Sabe o que é isso? Se não for o nome, eu apelidei hoje. Síndrome de Jó. Abra comigo aí. Jó, capítulo de número 2.
capítulo de número 7, versículo de número 7. Jó capítulo 2, versículo do número 7 em diante. Irmãos, no início, a Bíblia vai dizer assim: havia um homem da terra de Uz, mãe, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, ele era reto, ele desviava-se do mal. João, é um processo, Vinícius, porque a gente não entende. Jó certamente não entende. Irmãos, o Espírito Santo palestrou algo no meu coração aqui muito forte. Ontem eu tive uma oportunidade de assistir um casamento, e o pastor Evani, celebrando o casamento, ele falou assim: irmãos, existe um ditado aí no mundo que diz que por trás de um grande homem tem uma grande... Aí o pastor falou assim: não, é ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, e ao lado de uma grande mulher tem um grande... Então quem é para estar do lado do homem quando tudo dá errado? E quem é para estar do lado da mulher quando tudo dá errado? Só que aqui a Bíblia vai dizer, presta atenção nisso aqui, em nome de Jesus: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna. Feriu Jó da planta do pé até o alto da cabeça. E a Bíblia vai dizer aqui: e Jó tomando um pedaço de... Sabe por que Jó pega um pedaço de telha para ser seu amigo? Porque a mulher fala: como você mantém essa sinceridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então, ao invés de Jó ter uma mulher do lado dele, Jó teve como amigo um caco de telha para coçar as feridas. E Jó ferido do alto da cabeça à planta dos pés, será que não é a gente também? Quantas feridas não existem na gente que ninguém sabe? Eu assisti, irmãos, esses dias um podcast falando que o homem que demonstra problema, ele é fraco. Sabe o que é isso? Isso é Satanás, irmão, a filosofia demoníaca. Aí você para pensar: estou passando por um processo difícil, quem eu vou poder contar senão a mulher que Deus botou do meu lado? Irmãos, homens, ajudem suas esposas. Esposas, ajudem os seus maridos. Aí a gente vê. Então sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Quem espera ouvir isso, irmão? De alguém que está próximo. E sabe o que o mundo ensina a gente com isso? Que os nossos problemas não competem mais a ninguém, só a gente mesmo. E com isso o inimigo mudou o jogo, Vinícius. A ferida já não é mais física, ninguém vê. A ferida é na alma. E sobre a temática dessa palavra eu já coloco um título: a sua alma precisa ser curada. Quem olha para você tá bonitinho. Tô olhando daqui, os rapazes, né, deram uma moral no cabelo, as varoas tudo bonitona, todo mundo vem arrumadinho, perfumadinho. Mas será que é sempre esse sorriso? Será que é sempre essa roupa bonita? Será que quem vê por fora você tem ideia de fato do que está acontecendo por dentro? Eu sei um que sabe. Eu sei um que sabe. Aquele que não abandona a gente no momento nem de aflição e nem de angústia. Aquele que está aqui, ó, batendo, ó. Troca comigo. O que está acontecendo com a gente, irmãos? Por que a gente está deixando a ferida chegar tão longe? Por que as pessoas estão chegando ao ponto de tirar a própria vida? Analisa o contexto. Já não se trata mais do físico. Olha o que está acontecendo com Jó. Olha o que está acontecendo com Naamã. Jó lá na frente, Deus restituiu tudo. Naamã foi curado. Você vê, como eu disse aqui, ó, Bartimeu volta a enxergar, o cego de nascença volta a enxergar, o paralítico de Cafarnaum volta a andar, o paralítico de Betesda volta a andar, a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo ressuscita, o filho da viúva de Naim ressuscita, Lázaro ressuscita. Mas olha o detalhe: Lázaro, ele ficou doente, Lázaro morreu. Aí o que eu acho interessante na passagem é que as duas irmãs, por unanimidade, vai falar assim, ó: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então a ausência de Deus
A ausência de Jesus fez a morte chegar na vida de Lázaro. E eu já começo a trazer isso aqui para o contexto espiritual. Então o inimigo hoje, o que ele faz? Ele começa a trabalhar nas entrelinhas como? Eu vou atacar a alma. Porque não adianta colocar armadura por cima do ferimento, você vai morrer. E o inimigo achou uma brecha qual? Sentimental e emocional. Irmãos pasmos, eu tenho alguns amigos que trabalham na área da saúde, e quando eles vão atender alguém que está num estado psicológico, sentimental ou emocional abalado, eles não sabem dizer o que está acontecendo, pastor. Os relatos são, está me dando vontade de fazer isso, está me dando vontade de fazer aquilo, eu sinto o desejo de fazer isso. Por quê? Não sei. Percebe que é diferente? Você percebe que Jesus, ele está o tempo todo curando o paralítico, ele está curando a mulher do fluxo de sangue, ele está curando o cego, ele está ressuscitando. E quem via tudo isso? Os discípulos. Agora olha isso aqui. Quando Jesus morre, é normal os discípulos ficarem ali tristes. Só que se abre comigo aí, Lucas 24, capítulo de número 16. Vamos ler junto. Lucas capítulo de número 24. Verso de número 16. Olha o que está escrito. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Em momento nenhum fala que foi Jesus, que foi Deus que fecharam os olhos. Mas os discípulos que conviveram com Jesus, viram milagres acontecer, viram as maravilhas, agora Jesus está do lado deles e eles não conseguem enxergar. E sabe o que eu acho interessante? O poder que Naamã tinha. Sabe por quê? Porque quem olhava para aquele homem, via um homem valoroso. E assim pode já ter sido você um dia, era respeitado. Varão valoroso, homem e mulher de Deus. E quando Jó, os amigos, a mulher fala isso para Jó, lá no capítulo de número 4, quando os amigos de Jó chegam para conversar com ele, ele vai dizer assim, ó, cara, você ensinava muitos, você estendia a mão para as pessoas que estavam fracas, as tuas palavras levantaram as pessoas que tropeçaram, e o joelho das pessoas que desfaleceram. Porventura não era o teu temor a Deus, a tua confiança, a tua esperança, a tua sinceridade, os teus caminhos. Faça essa reflexão aí, olha para trás, quando você respirava a Deus, quando você olhava para Deus como o seu tudo. E como é que a gente chega numa situação de doença deplorável? Como é que chega uma lepra? E quando Naamã vai até o profeta, não gosta. Porque o profeta vai falar, olha, é necessário mergulhar. Vai no Jordão, mergulha 7 vezes e você ficará curado da tua enfermidade. Naamã reclama, mas ele faz. E o contexto todo mundo já conhece. Ele é curado. Então vocês percebem que tudo que está sendo dito aqui está propício à cura? Irmãos, eu vim aqui hoje trazer uma mensagem simples. O Espírito Santo falou para mim assim, filho, faz a tua parte, que a minha eu faço. E eu já quero botar a tua cabeça para começar a rodar aí. Se você tirar a tua armadura para Deus, tem ferida aí atrás? Vai esperar morrer para tirar a armadura? Irmãos, Deus me trouxe aqui essa noite para poder trazer uma palavra para a sua igreja. É tempo de tirar a armadura. Tirar a armadura e demonstrar para Deus a sua fraqueza não vai ser sinônimo de que você é o mais fraco. Não é sinônimo de que você é o pior dos piores, não, irmão. Tirar a sua armadura e mostrar a sua dificuldade para Deus é símbolo de humildade, de reconhecer que Ele é o seu Senhor. Muito obrigado, pastor. Só que precisa verbalizar. Foi Eliseu que foi até Naamã? Foi? Foi Jesus que foi até a mulher do fluxo de sangue? Foi o paralítico, foi Jesus que foi até o paralítico de Cafarnaum? Irmãos,
Todas essas pessoas foram até Jesus. E o que está te faltando? Eu vim aqui ministrar cura, irmãos, porque nessa noite Satanás será envergonhado, e o sangue do meu Senhor não será invalidado. Hoje eu vou ter o prazer, irmãos, de ver quem não ceiava mais ceiar. Eu vou ter o prazer de quem não acreditava mais voltar a acreditar, porque é homem valoroso. Mas a lepra não vai impedir de ser curado. Por quê? Porque o profeta falou: ei, faz o que eu estou mandando que você vai ser curado. Então só não vai ser curado se não quiser. Porque se você se sujeitar a Deus, segura aí, ó, a cura. É simples. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim: sabe qual é o problema do evangelho? Falei: qual? É que é simples demais. E nós somos complexos. Eu fiquei pensando depois, falei: é verdade. Deveria ser fácil. Mas por nós sermos complexos, não é tão fácil assim. Porque imagina, Jairo tinha todos os motivos para poder ir até Jesus. Mas era fariseu. Se você for parar para analisar a biografia de Jairo, ele era o dono de uma cidade, ele era o chefão. Só que aí, Jairo só procura Jesus quando a filha... Está percebendo? A gente está deixando para procurar quando é tarde demais. Só que nessas idas e vindas no abismo, pode ser que uma hora você caia e não consiga mais sair. É simples. Mas só que tem uma coisa, e é o que é o complexo. É porque depende mais da gente do que de Deus. Jesus, ele está orando, e ele fala um detalhe muito interessante. O Espírito, ele está pronto. Mas o problema é a carne, porque ela é... Então se a gente buscar, está pronto, está propício, está favorável. O ambiente aqui hoje, irmãos, está favorável. Então já não se trata mais, irmãos, de uma doença, porque o inimigo viu que Deus cura. O camarada aqui, irmãos, acontece aí, afilhado sofreu um acidente, ora, a gente ora, irmãos, obrigado pelas orações, já está tudo bem. Porque uma ferida física é mais fácil da pessoa tratar. Só que quando a ferida ela é espiritual, ela é emocional, e você não sabe do que está se tratando, cara, estou para baixo, não sei o que está acontecendo comigo. O desejo de viver, cara, está acabando. Já não tenho mais ânimo para fazer as coisas. Por quê? Não sei. Não é isso que está acontecendo no século? Se você vai no médico hoje com uma dor física, o que está pegando aí, filhão? Caraca, deu uma topada ali, acho que meu dedo saiu do lugar. Bate um raio-x ali, olhou, puxou, acabou, engessou. Vai ficar dolorido aí 15 dias no gesso, mas depois acabou. Mas quando é na alma, que vem a amargura, não espere a amargura chegar no coração para você tentar ir até Deus, porque pode ser tarde. Eu cheguei aqui, irmãos, essa noite disposto a falar uma palavra de Deus. Irmãos, não importa a forma que você entrou. Se está ferido, está machucado, magoado, falta liberar perdão, está triste, casamento indo de mal a pior, foi demitido, a família, o filho está quase morrendo, filho nas drogas, esposa querendo ir embora de casa aí, não me interessa. Hoje eu vim trazer uma palavra de Deus, Ele vai reestabelecer. É simples. Não deixa atacar aqui. Ah, Jesus está no caminho de Emaús. O que está acontecendo? Por que vocês estão tristes assim? Eu tento imaginar a cena. Pô, você é peregrino? Tu não sabe o que aconteceu não, Bruno? Um grande profeta Jesus, que fazia milagres. A gente acreditava que ele era a solução do nosso problema. Mas o que aconteceu? Morreu. Aí Jesus vai andando, caramba, é mesmo? Me fala mais. Os discípulos vão falar, então tá tarde, vem com a gente. E só depois que eles caem em si, por quê? Porque foi na alma, irmãos. Quando é sentimental te afeta, quando é emocional te abala. É diferente.
É diferente. Mas Deus está despertando uma igreja hoje a falar assim, ó, ei, faça como Naamã. Está contigo. E sabe o interessante? Naamã vai dizer lá na frente, agora eu sei que existe Deus em Israel. Sabe o que eu estou dizendo essa noite? Que você vai vir, você vai tirar a tua armadura. Vou fazer um ato profético essa noite. Você vai apresentar para Ele a sua dificuldade. E você já vai voltar curado. É simples, mas cabe a nós tomar uma decisão. Porque não é fácil, irmãos. Porque a partir do momento que a gente toma uma decisão para Deus, eu não posso falar para você que vai ser fácil. Vi grandes homens, grandes mulheres de Deus, pessoas que eu admirava, irmãos, estarem num estágio deplorável hoje. Nem acreditam mais no ministério de Deus. E o que a gente vai fazer da nossa vida, irmãos? Não é uma coisa, para pensar. Quanto tempo Noé levou para construir a arca? 100 anos. E quantos dias levou o dilúvio? Não dá para entender muito bem a lógica de Deus, não. Porque o camarada se matar de trabalhar 100 anos para viver só 40 dias numa arca, mas se ele não tivesse vivido, ele tinha morrido. Não é sobre nós, é sobre ele. Mas entre esses dois caminhos tem algo crucial, o quê? Obediência. E eu louvo a Deus, irmão, porque tem profeta nessa casa. Hoje pelo menos 3 pessoas chegou para mim e falou, faz parte do processo. Por último, um amigo chegou e falou assim, nem sei por que eu vou te falar isso, mas Deus mandou te falar, faz parte do processo. Você pode não entender hoje, mas você vai entender amanhã. Importa que o nome de Deus seja glorificado. É por isso que às vezes a porta fecha. É por isso que às vezes a enfermidade chega. Mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Tia Marlene, quanto tempo? Te amo. É sobre isso, irmãos. Não tem varinha mágica. Não tem bola de cristal. E eu me lembro que quando o pastor Vando veio aqui, ele falou algo simples. Elias era um homem comum como nós. Esses grandes homens de Deus, eles eram homens comuns como nós. Só que as decisões que eles tomaram levaram eles a um rumo diferente. Porque não tem como ter resultados iguais fazendo sempre a mesma coisa. Vai sair daqui doente, vai voltar doente, vai viver doente, vai para a escola doente até quando? É chegado o tempo de se posicionar. Vai ser fácil? Vai não. Mas Deus, Ele vê, irmãos. Pode ser o menorzinho da casa. Estava ministrando, irmãos, lendo a passagem de Samuel, e me despertou uma curiosidade. Falei assim, caramba, o que o Senhor viu em Davi, Deus? Ninguém olhava para ele. Quando Samuel vai na casa de Jessé, o próprio pai não chama ele. O Espírito Santo falou, filho, eu vi alguém que, embora fosse novo, estava disposto a dar a vida por algo que nem era dele. Estava disposto a morrer por uma ovelha que não era dele. Lutou contra urso, lutou contra leão. E sabe o que acontece? Você pode não ser respeitado como você pensa. Você pode não ser um pastor, um evangelista, um presbítero. Mas Deus, Ele consegue ver o teu coração e contemplar, irmãos. E sabe o que parte o coração, irmãos? Estava conversando com uma pessoa, sem citar nomes, e o sobrinho se suicidou. O trem passou em cima, arrancou meio a meio. E tudo começou com uma depressão a princípio. E aí levou o camarada a começar a beber, usar drogas. E olha onde entrou uma ferida. Os irmãos da igreja
Tiraram foto para mostrar para o pastor. Ah lá, ó. Ah lá o fulano. Aí essa pessoa falou assim: Adriano, se em vez de tirar uma foto, talvez alguém tivesse estendido a mão, ele não tinha morrido. Aí eu olhei e falei assim: glória a Deus pela tua perspectiva, porque Deus está forjando você para ser diferente. Não é tarde para começar. Cada um de nós, independente de área, independente de idade, você pode fazer algo para Deus. Aos novinhos, adolescentes, até mesmo jovens, na escola, na faculdade, no curso, em casa, faça aquilo que louva o nome do Senhor. No trabalho, cuidado com isso aqui, ó. Não faça aquilo que não louva o nome do Senhor. Porque é necessário o processo, mas ficar nesse estágio deplorável já é sem vergonhice, irmãos. É sem vergonhice. Então é chegado um tempo da gente faz igual o filho pródigo, cai em si, fala assim: caraca, quando eu estava lá, pô, tinha comida, tinha alimento, não me faltava nada. E quando ele volta como filho. Porque qual é o nosso temor? Muitas das vezes é voltar e não ser aceito. Só que eu louvo a Deus, irmãos, até pelo Avansai. Sexta-feira João Lucas falou algo aqui surpreendente, que a gente tem um advogado, irmãos, e ele fez um ato que eu achei interessante. Ele falou que esse advogado, quando o acusador ele acusa a gente, ele chega e faz assim, ó: a prova está aí, ele não é acusado não, é inocente. Não é só isso que ele faz não, irmãos. Ele tem uma prova melhor, ele mostra a mão dele. Já foi pago. Lembra do exemplo do cigarrinho? Está com a gente. Vamos voltar a fazer o que a gente fazia antes? Ou vamos mudar a nossa vida com Deus? Porque é necessário, irmãos. Existe uma mentalidade que precisa ser mudada em nós. Existe algo em nós que precisa ser aperfeiçoado, que é o poder de Deus na nossa vida. Deus já liberou, já está liberado sobre as nossas vidas. Por que a gente não agarra? O que está faltando para a gente agarrar? Receba a bênção que o Senhor libera. Receba a cura que o Senhor libera. O Espírito está sempre pronto. O Espírito está sempre pronto. O Espírito está sempre... É só pedir que você vai receber. É só você verbalizar que Ele irá te ouvir. É impossível perguntar aqui se alguém não quer algo da parte de Deus. Eu não estou falando de bem material não, irmão. É pedir para Deus arrancar algo que não agrada. É pedir para Deus poder te fazer voltar como você era antes, aquele primeiro amor. O que mudou, irmãos? A mulher de Jó poderia não estar ali, ele só tinha um caco. Mas Deus sempre esteve ali, irmãos. Não vai ter explicação, não adianta. Era íntegro, era reto, temente, desviava. Mas Deus queria provar a integridade. Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Mas bem-aventurado aquele que passa pela provação e é aprovado por Deus, porque esse recebe como recompensa a coroa. E olha que interessante, até um pastor de São Paulo falou, Guina, ele falou, quando o camarada começa a estudar para fazer um concurso, ele fica lá 2, 3 anos estudando. Então ele estuda, tem muito sacrifício. Mas é porque vai ter algo bom lá na frente. Imagina, teve 3 amigos meus que, não lembro qual ano, os 3 passaram na federal. Os caras estão realizados.
Só que para todo o sacrifício que eles fizeram, teve uma recompensa no final. Para esse sacrifício, por esse processo que nós passamos aqui, vai existir uma recompensa. Porque o processo que a gente vive aqui é para algo que a gente vai viver na eternidade. Então existe uma recompensa. Não é sobre um carro, não é sobre uma casa. Não. Mas que recompensa Jesus teve? O rei que se despiu da glória, de um corpo imortal, se fez mortal. E mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser. Que benefício Deus teve? Foi só o amor que Ele teve por nós. Foi só o amor. Então esse amor de Deus, Ele certamente vai desarmar hoje todas as suas defesas. Eu creio que hoje é muito bonito, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo de não sei o que, preparação dos pés. Irmão, tira tudo hoje e apresenta para Deus o que está debaixo da armadura. Não adianta ir para a guerra ferido, não adianta ir para a guerra machucado, vai morrer. Você já viu um policial, irmãos, que toma um tiro e permanece lá? Não dá, tem que tirar. Tem que ser tratado, tem que ser cuidado. A sua alma precisa ser curada. É o exemplo da flecha, irmãos. Dá um passinho atrás, não é sinônimo que você está parando, não. É pegar mais impulso para você conseguir chegar lá na frente mais rápido. É isso que Deus quer de nós. É que a gente não pare, é que a gente prossiga para o alvo que é Cristo. É simples assim. Aí a pergunta que eu faço: a gente está disposto a tirar a armadura? Está disposto? Joga aquele fundinho. Vem, filho amado, vem. Você consegue vir do jeito que você está? Adriano, mas eu ainda estou no vício. Adriano, mas ainda está difícil para mim. Adriano, mas ainda eu não consigo parar, ainda eu não consigo largar. Vem como estás. Simples assim. Quem está disposto a tirar a armadura? É a única coisa que vai te confrontar hoje. Eu imagino Naamã, não está explicitamente na Bíblia. Mas eu não acredito que Naamã, quando ele entrou no Jordão, eu não acredito, posso estar errado, irmãos, mas eu não acredito que ele já desceu do cavalo, ou quer que seja onde ele estava, e com a armadura e tudo ele entrou. Eu acredito que ele se despiu da armadura. Porque o maior problema de Naamã era tirar a armadura dele para poder entrar no Jordão. Porque demonstrar a fraqueza que ele tinha era sinônimo de covardia. Aí o discípulo dele vai falar: meu Senhor, se o profeta te pedisse coisa pior, talvez o Senhor faria. Ele está te pedindo algo tão simples. Mergulha logo. Porque o problema não estava no profeta. O problema não estava na cura que já tinha sido liberada. O problema estava no homem querer descer. E descer é sinal de rendição. É sinal de dizer: Senhor, eu não estou preparado, eu não estou pronto, mas eu estou ferido, me ajuda. Será que o nosso Deus, Ele vai te ver caído no chão e não vai conseguir te estender a mão? Tira a armadura. É só sobre isso. Se você tirar a tua armadura hoje, você é curado. Se você tirar a tua... Pega isso aqui. Tô brincando não. Tira a sua armadura hoje e você é curado. E sabe qual é o problema dessa armadura? Eu não estou te vendo com escudo não, Alex. Eu não estou vendo uma espada aí. Essa armadura ninguém está vendo. Porque o que acontece? Essa armadura está entranhada em você. E você está ferido por trás dela.
Então, para você ser curado, você precisa tirar. Então, tira a armadura. Ministério de Louvor pode começar a vir para cá? Nesse mesmo louvor. É simples. E o Espírito Santo falou para mim assim: filho, Naamã era respeitado, era chefe. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração assim: sabe o que isso significa? Que existem pessoas na igreja que têm cargos, são grandes, mas estão feridos assim como o Naamã. Mas por ser grande, não quer mostrar a ferida que tem, mas está ferido também. E sem contar aqueles que... Irmãos, a gente está num campo de batalha. E quando Paulo ele fala da armadura, uma das intenções da armadura é para que os dardos inflamados também não venham pegar na gente. Só que se a gente bota a armadura, depois que já está todo machucado, a gente está todo inflamado. Então o convite hoje é um só. É tirar a armadura, tira toda a armadura, do alto da cabeça à planta dos pés. Tira tudo. Que se você fizer esse ato para Deus, a cura está na tua vida hoje. É simples. Quem está disposto a tirar a armadura aqui hoje? Satanás vai ser envergonhado aqui hoje, irmãos. Quem não participava da mesa vai voltar a participar, porque hoje a acusação também está caindo por terra. Não há mais acusação, que você fez e não. Tira a armadura e vem. Pode se colocar de pé em nome de Jesus.